dá, Senhor Deus, teu coração, os teus olhos, ó Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, ver as coisas com os olhos de Deus, ó Pai, e senti-las, ó Pai, por meio do Senhor Deus, aquilo que o Senhor sente com relação ao pecado, com relação ao pecador, com relação a esse mundo, Pai, que possamos glorificar o teu nome, Senhor Deus, porque somos a imagem daquele que é o Filho primogênito. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos nesse momento tão importante, que é o momento da palavra do Senhor, da sua exposição, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12, agora nos versos 25 a 28. Nós vimos na exposição passada que estamos no último segmento do capítulo 12, desse capítulo, a última subunidade. Ela começa no verso 24, vai até o verso 28. Eu vou fazer a leitura do verso 25 em diante. Provavelmente hoje nós vamos ficar com o verso 25 e 26, se der tempo. Diz assim a palavra do Senhor: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho de sua carreira não há morte. Nós vimos na exposição passada que nesses versos finais do capítulo 12, nós temos aí o tema do trabalho diligente e o modo de falar, que permeia praticamente todo o capítulo. Vimos também que a estrutura ao redor dos versos 24 a 27 compara o homem diligente ao remisso. E a diligência no trabalho é uma virtude de um homem sábio, ou seja, caracteriza o comportamento santo de um homem justo. Hoje veremos, dando continuidade, que existe uma relação que sugere uma ligação entre a ansiedade do coração, do verso 25, e o comportamento errado no caminho, do verso 26. E uma ligação entre o discurso construtivo que alegra o coração e a proteção dos retos por meio da investigação de seus amigos próximos, capazes desse mesmo tipo de discurso. Nós vimos também que o verso 24 falava do trabalho construtivo eficiente, contrastando o destino político do dirigente, que é o governo, ou seja, a mão do dirigente traz riqueza. O homem prudente e diligente em seu trabalho sempre será colocado em lugar de honra, e é isso que esse verso nos mostrou, e que o homem, enquanto que a mão do dirigente é remissa e por isso passa a ser governado por outros por causa da sua indolência contra o trabalho. Vimos que o negligente é o tipo de pessoa que, se não tiver alguém sobre si, não irá trabalhar, mas ficará enrolando, e por isso perde a sua independência, e o seu fim será o trabalho pesado. Em termos sutis, nós vimos que o diligente chega ao topo, enquanto o preguiçoso afunda. E aí no verso 25 nós continuamos, o poeta continua nessa relação que existe do justo e do ímpio, quando ele diz assim: a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E nós vamos perceber que essas coisas estarão atreladas ao verso 25 anteriormente, porque aqueles que têm uma mão remissa, eles serão ansiosos em seus corações, mas o diligente é aquele que tem uma palavra boa e que serve de guia para os seus companheiros. A ansiedade do coração do homem o abate,
Nesse verso nós estamos vendo a mudança do resultado político e físico da diligência com o trabalho para a cura de depressão psicológica por meio de uma palavra bondosa. Como nós falamos no início da exposição do verso 14, essa coleção ela associa com frequência o discurso prudente com o trabalho prudente, não permitindo nenhuma separação entre esses dois elementos essenciais da sabedoria. Nesse contexto, a depressão psicológica e a política estão relacionadas. E nós vamos perceber que no seu cerne da política, no seu cerne, esse cerne representa a arte e a essência de governar, ou a arte e a essência de direção, administração e organização. E a depressão, de certa forma, estaria relacionada nesse contexto ao desgoverno. O provérbio promove um modo de falar que anima o coração, contrapondo-se com a ansiedade que traz pesar. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios capítulo 12, verso 18, na sua parte B, diz assim: mas a língua dos sábios é medicina. E o que esse verso vai dizer é que o que tira o homem da ansiedade, da depressão, é a boa palavra de Deus. Ansiedade aqui significa angústia emocional extrema, causada por uma situação de medo de perder algo essencial para a sua vida. Ao descrever aqui essa ansiedade no coração, ele ressalta que a preocupação do homem afeta a pessoa em seu cerne, em seu interior, em sua alma, desestabilizando todo o seu comportamento, de modo que ele se sinta oscilante como um mar agitado. Aqui a Escritura diz que essa ansiedade o abate, e ao afirmar isso, que essa ansiedade abate o homem, o poeta sagrado quer dizer que isso lhe deixa prostrado ao chão, como se um peso intolerável, esmagador, estivesse sobre ele, com a alma completamente deprimida, encurvada ao pó, como o próprio salmista mostra lá no Salmo 44, nos versos 25 e 26, e esse era o sentimento do salmista, quando ele diz assim: mas a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado ao chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. É assim que esse homem, se encontra. É assim que a ansiedade do coração faz com a alma de um homem. Certo comentarista afirma que a ansiedade afasta o indivíduo de seu pensamento racional. Ou seja, ele começa a pensar coisas que estão completamente fora de um pensamento lógico, razoável, baseado nas Sagradas Escrituras. Matthew Henry diz que a causa e a consequência da solicitude ou ansiedade é a opressão do coração. É uma carga de preocupação, temor, tristeza sobre os ânimos, deprimindo e incapacitando ao homem a se dedicar com vigor ao que deve ser feito, ou a mostrar resistência diante do que é necessário ser suportado. E aí a ansiedade faz com que os homens se curvem, prostrando e desanimando esse homem. Por isso essa relação implícita com o desgoverno. E aqueles que são oprimidos dessa forma não conseguem realizar o seu dever, nem terem a consolação de qualquer relacionamento, condição ou convívio. Matthew Henry, nos seus comentários, ele aconselha aqueles que têm predisposição para a ansiedade a vigiarem e orarem para se protegerem dela.
A Escritura vai dizer que a ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. E por mais que todos já estiveram ansiosos e demonstraram uma certa instabilidade por causa dessa ansiedade, o ímpio, ele é essencialmente ansioso. Essencialmente ansioso. A ansiedade é um pecado que toca o homem como qualquer outro. Mas viver por meio dela mostra que não somos do Senhor. Mas pastor, como é isso? Calvino vai responder às vezes essas nossas dúvidas, né? Com pecados que nos assolam. Quando ele diz que a fé é algo necessário ao homem. E por que a fé é algo necessário ao homem? Porque eu tenho necessidade de crer. Porque somos pecadores. Como crentes, nós vamos passar por várias situações que nos confrontam, que nos tentam. E a ansiedade é o tipo de sentimento que desconfia daquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Calvino vai dizer, fé é para aqueles que carecem dela, é para aqueles que têm necessidade dela, e nós temos necessidade disso. Se não tivéssemos necessidade disso, a palavra se tornaria desnecessária a nós. Nós somos seres que precisam exercitar a fé. Não somente nessa circunstância, mas em todas as outras. Como citamos anteriormente, o desejo, muitas vezes, de ser negligente. De fazer a coisa de forma relaxada. Constantemente somos tentados. E precisamos exercitar a fé nessas coisas também. Mas aquele que vive dessa forma, que se entrega, que é dominado, ele mostra a impiedade em seu coração. Por quê? Porque o ímpio é essencialmente ansioso. Abra Mateus capítulo 6. Vou fazer uma dobradinha e um recorte de 2 versículos. Mateus capítulo 6, versos 25 e 6:32. Olha o que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor Jesus, nesse texto, é um texto interessante, a gente comentou ele, eu acho que na semana passada, e provavelmente nós vamos falar sobre esse contexto hoje à noite também. O Senhor Jesus disse assim, olha, não se pode servir a 2 senhores. Ou se amará um, e se rejeitará o outro, ou você vai criar um grande impasse, porque você não tem como agradar um e agradar o outro. No momento que você agrada um, você desagrada o outro, e vice-versa. E aí ele vai dizer assim, não servis a Deus e as riquezas. Ou a Mamon, em algumas traduções, que era o Deus, na cultura pagã da época, o Deus das riquezas, que representava as riquezas. E aí ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo, como então eu sirvo a Mamon e desagrado ao Senhor? Quando eu ando ansioso, quando eu estou preocupado de tal forma que eu não reconheço que tem um Deus sobre mim. Como
estivesse vivendo como se as coisas dependessem exclusivamente daquilo que eu faço, e que se eu não fizer, acabou. Depende de mim. E por mais que essa ideia ela exclua a ociosidade ou a negligência, ela coloca a tranquilidade, a nossa segurança na mão do Senhor, fazendo com que estejamos contentes com toda e qualquer situação, entendendo que é o Senhor quem nos dá essas coisas. Por isso, aqueles que vivem dependendo, amando, colocando as riquezas em primeiro lugar, não entendendo que essas coisas vêm da mão de Deus, que dependemos exclusivamente dele, como se o nosso trabalho fosse algo feito por nós mesmos, como se a nossa capacidade dependesse de nós mesmos, como se a nossa inteligência não fosse dada, tivesse origem em nós. Nós estamos mostrando que somos ímpios, porque os gentios vivem assim. E por que os gentios vivem assim? Porque eles não têm esperança, porque eles não têm Deus no coração, porque eles não entendem que Deus é o nosso Pai. E ele está dizendo que esse tipo de coisa, essa ansiedade, traz, fazendo relação com o verso 24, um desgoverno, um desequilíbrio total que prostra o homem ao chão. Mas olha o que ele diz: mas a boa palavra o alegra. Tem um texto do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, quando ele diz assim: 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E a ansiedade aqui é aquela preocupação pecaminosa e excessiva. Não é uma preocupação responsável. É uma preocupação com falta de fé. E aí ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, é aquela paz que você não consegue explicar, que vem, essa paz vem quando a boa palavra de Deus alegra o coração do homem. E essa é a palavra que nós temos aqui: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Nesse verso nós temos a indicação do discurso que trata com eficácia a ameaça que produz a preocupação prejudicial, excessiva, desconfiada, ou seja, destituída de fé. Matthew Henry diz que a cura para isso é a boa palavra de Deus aplicada pela fé, e isso alegra o coração do homem. Por que é a boa palavra de Deus aplicada pela fé? Porque somente nós, que somos crentes, podemos fazer isso. Ou seja, o Espírito Santo de Deus faz isso somente naqueles que são crentes. Aplica a palavra de Deus ao coração do homem, e isso alegra o seu coração em tempos de tempestade. E particularmente nós vamos perceber que o Evangelho tem como objetivo alegrar o coração daqueles que estão cansados e oprimidos. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É o Evangelho, é a palavra de Deus que vai alegrar, vai confortar o coração do homem em tempos difíceis. O livro de Apocalipse teve esse propósito. O livro de Apocalipse é uma visão que Deus dá a João das coisas que iriam acontecer pelo momento tão difícil que a igreja estava passando naquela situação, e parecia que o reino das trevas estava suplantando o reino da luz. Mas ele não percebia, aquelas pessoas não estavam percebendo, que aquilo que ele chamava de reino das trevas era o avanço do reino de Deus. Olha que visão completamente equivocada. E nós somos assim porque nós só olhamos esse mundo, a nossa visão ela é linear. E muitas vezes carecemos de olhar com os olhos da fé. E aí Apocalipse é escrito não somente para João, para as igrejas ali, mas para o conforto de toda a igreja na face da terra, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos. Só que agora nós estamos no campo de batalha. Agora nós estamos no período da luta. E a vitória está lá adiante. E nos é garantida na palavra do Senhor. Nós precisamos somente perseverar. E sabe que nesse contexto, os ministros do Evangelho devem ser os auxiliares desta alegria. Enquanto a ansiedade torna a pessoa incapaz de agir, a palavra pessoal e bondosa, agradável e doce, oportuna e cuidadosa, restaura com ânimo e esperança. Ela restaura. Abra Provérbios capítulo 15, verso 30. Diz assim: o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. E é engraçado que o Evangelho é boas novas. O que nós estamos vendo aqui é uma realidade de uma maneira generalizada, mas que aponta para o Evangelho. Por quê? Porque toda boa nova alegra o coração. E por que toda boa nova alegra o coração? Porque o Evangelho representa isso, em sua essência. Como toda verdade, a verdade de Deus, seja ela uma verdade no âmbito secular, seja essa no âmbito religioso, se a gente pode dizer assim, seja física, seja espiritual, também se a gente pode fazer essa separação, toda verdade é verdade de Deus. Da mesma forma que toda boa palavra alegra o coração, e essas coisas apontam para o Evangelho. Não pensem que existe duas realidades. Há uma realidade só. E aquilo que toca o Evangelho é representativo em sua essência em todos os âmbitos da vida do ser humano. Em todos os âmbitos da vida do ser humano. Com questão de justiça, com questão da bondade, com questão de alegrar o coração com uma boa palavra. Todas essas coisas são reflexos do Evangelho, porque é isso que permeia
o nosso mundo. Algumas pessoas pensam e querem viver distante de Deus. São considerados ateus porque Deus não existe. E não creem, e não vivem, pelo menos eles dizem que não vivem, né? É impossível não viver, porque Deus está em todo lugar e permeia todas as coisas. Nele, como diz a Escritura, nos movemos e existimos. Veja o Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo boa, e a palavra a seu tempo quão boa é. O profeta Ezequiel conduziu Israel miraculosamente para o vale dos ossos secos e de volta à terra prometida, ao dar aos ossos sem vida uma visão de esperança. Abra aí Ezequiel capítulo 37, verso de 1 a 14. Eu vou fazer a leitura do verso 1 a 4. E aquela imagem ali dos ossos secos era a imagem de Israel, o povo de Israel, que havia se distanciado. Ezequiel capítulo 37, verso de 1 a 14. E estava podre por causa dos seus pecados, pela maneira como estava vivendo distante do Senhor. Ele estava falando ali não do mundo, ele estava falando da igreja naquele tempo. E Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos, dizendo que aqueles ossos iriam viver. E a imagem ali é a imagem de ossos se batendo. E sendo assim, um juntando a outra, a carne se formando, até se formar um homem perfeito. E aí aquela profecia, ele diz a Ezequiel, esse é Israel. E sabe por quê? Por causa da promessa do Senhor, quando ele diz, eu vindicarei a minha santidade no meio do meu povo, que está com ossos secos. Darei um coração de carne no lugar de coração de pedra. Olha o que ele diz do verso 1 a 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Aí lá no verso 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dizes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Isso trouxe ânimo, porque era boa palavra do Senhor. Um outro exemplo das Escrituras foi de Jeremias, solucionando a ansiedade por meio de sua promessa. Jeremias capítulo 17, versos de 7 a 11, de 7 a 8, ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essas palavras traziam ânimo, porque era boa a palavra de Deus. Perceba como o espírito de Jacó foi reanimado quando ele descobriu que José ainda estava vivo no Egito. Abra Gênesis 45, verso 27. Diz assim, porém havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. A Escritura diz que aquele homem desceu com um choro, com um pranto,
na sepultura de seu filho, supostamente morto. E quando ele descobre que aquele homem estava vivo, que seu filho estava vivo, o seu espírito revive. E é esse sentimento que a boa palavra de Deus traz sobre aqueles que são seus e sobre aqueles que estão ao seu redor, porque eles se alegram com eles e se alegram por eles, porque choram também por eles. E aí quando você vai ver, você olha, o Evangelho é boas novas. E como essas coisas são retratadas. O filho pródigo, a dracma da ovelha perdida, o júbilo no céu quando um justo, quando um homem se arrepende. A palavra de Deus alegra o coração. E apesar de entendermos que esse verso pode falar de modo geral para qualquer boa notícia ou discurso, ele vai ressaltar que essa é a boa palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para consolar, porque são palavras eternas, palavras de vida, palavras de verdade. Abra o Salmo 119, 92. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim a palavra do Senhor: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Provérbios capítulo 16, verso 4. E Davi fala isso porque foi um homem de sofrimento, um homem de dores, e nisso ele tipificava Cristo. Um homem que foi perseguido e que se tornou um rei. Veja o exemplo, veja o princípio. Aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Ele assume uma posição de excelência ali em Israel, ele se torna rei de Israel, e a sua vida, ou seja, a sua preparação foi no deserto. Ele não estava em casa com seus pais, contextualizando, né? Seu escudo e a sua espada ali de lado, e ele jogando videogame e comendo biscoitinho. Não é assim que se forja homens. Não é assim. E ele foi forjado pela boa mão de Deus. Pela boa mão de Deus. Às vezes nós reclamamos porque passamos por dificuldades, perseguições, porque somos injuriados, porque somos perseguidos, mas Deus está tratando o nosso coração e o nosso caráter. Eu estava conversando com um irmão ali, falando do meu tempo de quartel, quando fiz a escola de sargentos. O pessoal que era civil chegava antes, os militares chegavam depois. E aí está eu e mais 10 colegas no alojamento, E aí chega um sargento dentro do alojamento de manhã. Você vem comigo. Aí chega outro, levou outro. Vamos lá. Tá vendo aquele campo de futebol ali? Eu falei, tô bem, tá aqui, ó. Vamos capinar. Eu e mais 2. Vamos capinar. Vai ser uma semana de dificuldade. Quando a coisa começar, a coisa vai ser pior ainda. Porque as instruções militares iam começar. E nós estamos lá. E aí o coleguinha do lado, eu não vim aqui para capinar, eu vim aqui para ser sargento. Eu não vim aqui. Largou. No outro dia chegou, no mesmo dia chegou, sargento, quero ir embora. É realmente, aquela vida não é para tipo de pessoas como ele.
Porque se você quer chegar a uma situação de conforto, como que nós vimos aqui, você precisa ser diligente. E se você não é capaz de servir, você não é capaz de comandar. Se você não é capaz de obedecer, você não é capaz de estar conduzindo ninguém. Sabe qual é o alívio que nós temos nessa hora? O prazer que temos na lei do Senhor. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Olha que Provérbios capítulo 16, verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Um exemplo que eu dei anterior, eu me lembrei de uma coisa. Homens vão para a guerra. E como é que eu vou confiar a minha vida e a vida de outras pessoas na mão de homens como esse? Que não foram forjados assim. Isso não serve somente para a vida militar, não. E esse tipo de coisa você não só tem na vida militar, não. Você deveria ter dentro de casa. Deveria ter dentro de casa. Isso iria impactar a nossa sociedade. Vamos entregar a mão, o Senhor vai entregar na mão desses homens ovelhas. Os pastores são aqueles que protegem as ovelhas. Se eles não foram incapazes da firmeza, porque naturalmente nós não somos. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. É a palavra de Deus que nos consola. Olha o que Provérbios capítulo 25, 12 vai dizer. Como pendentes de joias de ouro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Abra Isaías capítulo 35, verso 3 e 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. A palavra de Deus tem poder para consolar, porque são palavras eternas, palavras de verdade. E olha o que 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4 diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Percebam o que a Escritura está dizendo aqui, que muitas das nossas dificuldades e problemas que nós vivenciamos e recebemos da parte de Deus o consolo, é instrução na nossa vida, para que possamos auxiliar outros que passam pela mesma dificuldade e ser instrumento de Deus, de consolo, alívio no coração daqueles que sofrem o que sofremos. E também porque fomos pelo Senhor consolai-vos. Olha o que diz Salmo 105, verso 3.
Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Às vezes as nossas lutas são pequenas. É dentro de casa, com os nossos filhos. Às vezes o relacionamento conjugal, as diferenças. Isso serve para... É a boa palavra de Deus que vai nos consolar. É a boa palavra de Deus que vai nos sustentar em momentos como esse. E olha que João capítulo 6, verso 63, e nos orientar também, é claro. João capítulo 6, 63, a segunda parte, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E essas palavras, queridos, elas só têm valor para nós. Isso não quer dizer que elas só funcionem com os crentes. Não. É como a lei. Muita gente pensa que a lei de Deus é só para os crentes. A lei de Deus é para o homem. A palavra de Deus é para o homem. Mas nós conseguimos ver o valor dessas palavras. Nós conseguimos entender e sermos consolados por essa palavra. Porque olhamos para essas coisas com os olhos da fé. Certa vez uma terceira pessoa veio me apresentar um casal para que eu acompanhasse, descrente. Que eles estavam com um problema no casamento. E que se eu poderia ajudar. E eu disse para ele, o que eles querem? Não, porque ele trata a esposa assim, a esposa dele trata ele assim, acontece assim com a casa dele, os filhos, estão em ponto de separação. Eu lembro que eu tive um encontro com esse casal. Um encontro, eu disse para eles: o que vocês querem? Vocês querem aprender como é que lida um com o outro? O marido seja educado com a esposa? Isso não tem valor nenhum se o coração de vocês não mudar. A coisa que eu tenho que pregar para pessoas como essa é o Evangelho, porque elas precisam ser transformadas. Não adianta mudar de fora para dentro, tem que mudar de dentro para fora. Essas coisas não têm valor nenhum para Deus, porque não vem de um coração transformado. A maior necessidade não é saber como lidar com a sua esposa ou com o seu marido. A maior necessidade que eles têm é Deus. É por isso que eles vivem dessa forma. E se não formos no problema, que é a conversão no coração, é band-aid, paliativo. Paliativo. E mesmo que eles venham nunca brigar ou criar os dois vão de mãos dadas para o lago de fogo eterno. Porque o problema do homem é o seu coração. Olha que Paulo fala em Romanos capítulo 15, verso 4, com respeito a isso: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu gosto muito desse verso, porque ele resume tudo na Escritura. A nossa visão, às vezes a gente não entende a maneira como a Escritura fala dos sentimentos, das ações de Deus. Eu sempre digo, essas coisas não são para nós. Esse teatrinho
E não estou menosprezando, pelo contrário, isso é a nossa salvação. Esse teatro que Deus faz com o homem é para ensiná-lo, é para que ele tenha temor, para que ele tenha fé, para despertar nele aquilo que ele mesmo colocou. Quando Moisés chegaria, o Senhor chega e diz assim: vou destruir Israel. E aí Moisés se coloca no meio e diz assim: Senhor, lembra da tua herança, lembra da tua aliança. E se eu fosse visualizar aquela imagem em termos humanos, é como se um pai colocasse um filho para fazer alguma coisa. Você sabe que aquilo é difícil de fazer, e aí o filho faz, e ele fica rindo por trás, alegre, porque vê que o filho fez aquilo que ele havia ensinado. Ele estava reproduzindo as boas palavras, os bons ensinamentos do Pai. Quando Moisés entra na presença de Deus e diz: Senhor, lembra da tua aliança, porque o Senhor tem prazer de lembrar da sua aliança quando nós estamos em infidelidade. E olhar para a cruz de Cristo e se volver para nós e derramar a sua bênção e a sua graça, aplicando aquelas coisas ali ao nosso coração, fazendo com que nós nos submetamos ao Senhor e reconhecendo nele a nossa suficiência e o nosso pecado em nós, e nos voltarmos para Ele. E esse texto de Romanos resume tudo. Pois tudo quanto outrora for escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E sabe o que é esperança? É a confiança na realização daquilo que Deus diz em sua palavra a nosso respeito e a respeito de si mesmo. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade do coração do homem demonstra uma falta de piedade, de certa forma, da nossa parte. Mas a boa palavra de Deus, ela supre. E esse é o objetivo da fé, esse é o objetivo da palavra de Deus: suprir em nós aquilo que nos falta, preencher o espaço vazio com o Espírito da palavra, com o Espírito Santo de Deus. E é dessa maneira que você se enche do Espírito, por meio da palavra de Deus, por meio da oração. Não uma oração destituída da palavra, mas uma oração que está centrada na palavra. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra de Deus o alegra. E da onde vem essa boa palavra? Quem é o instrumento? O justo é um instrumento. Aquele que teme ao Senhor, aquele que é sábio, é um instrumento para trazer a boa palavra de Deus e alegrar o coração dos homens. Queridos, eu gostaria de continuar e não perder a sequência, mas senão nós vamos ficar aqui até meio-dia, com o verso 26. Mas vamos parar por aqui. Espero que a graça e a misericórdia de Deus possa ser abundante na vida de nós, pecadores. De nós que muitas vezes somos como jumentos, como diz o salmista, lá no Salmo 32, eu acho, que precisamos de freios para sermos parados.
Somos muitas vezes como jumentos selvagens. Essa é a natureza humana. Mas contamos com a graça de Deus para que a palavra de Deus ela entre no nosso coração, permaneça e transforme a nossa vida, o nosso agir. E que os nossos passos sejam esses, na imagem das virtudes de Cristo que nós temos aqui no livro de Provérbios. Vamos orar. Vamos abaixar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração, trazendo, Senhor Deus, alegria, trazendo consolo em momentos difíceis, na certeza de que o Senhor vai cumprir, vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu em Sua palavra, tudo aquilo que está na Sua aliança, esperando também que nós possamos corresponder, que o Senhor esteja nos dando graça a corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor esteja nos capacitando para isso, Senhor Deus. É o que nós pedimos, em misericórdia de nós, ó Senhor. Em misericórdia de nós. Fortalece-nos, ó Senhor Deus, por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.